temos a estrutura de beneficiamento de grão, a estrutura da OBS, que é o processamento de semente. Nós estamos também na questão de plantio, a gente planta lá na região do sul de Minas, e temos também a questão da venda de insumo agrícola. E só para vocês terem noção da diferença do Brasil com os outros mundos e dos próprios Estados Unidos, hoje a gente está em média um preço de milho aproximadamente, vou colocar milho, depois eu coloco soja, milho aproximadamente em torno de R$31 por mil lá hoje, mais frete, você tem custo de frete para transportar e tal, porque a maior produção, nós estamos falando aqui de uma produção de safrinha que hoje é 3,3 safra de verão. Então um safrão de uma dimensão assim mesmo. E há o boom da oportunidade que o produtor ele tira soja e faz a rotação com milho. Hoje a gente vende um saco de milho, em média, que pode variar em torno de 20 e poucos reais, até no meu caso eu percebo que tem um custo frete, que é lá um local que a gente tem nós temos hoje uma região lá, vocês têm noção, lá não tem capacidade de produção de 40% do consumo. Então 60% tem que vir de outros locais. E na medida que você vai avançando o consumo, seja ele em milho ou seja ele em soja, você vai aumentando, agregando o custo do frete. Então isso impacta diretamente na tomada de decisão. Se você vai comprar um produto, você tem que saber qual é o custo final daquele produto. Esse é um ponto essencial. Mas só para vocês terem noção, na questão específica do milho. Nós vendemos um milho de R$30 e hoje eu comercializo um milho, uma média de 10 a 14 quilos, até chega a ter uns 16 a 17 quilos, que são 60 mil sementes, por R$800. Agora vocês perguntam assim, não, de uma maneira até com pouco conhecimento da informação, são dois grãos, que a diferença que está ali chama-se tecnologia e conhecimento. Essa é a grande diferença. O poder agregado de você ter um produto com valor agregado em termos de conhecimento e tecnologia é uma coisa discrepante. Por isso nós continuamos produzindo o quê? Commodities. Por que o Brasil ainda continua produzindo soja, produzindo milho, produzindo algumas commodities, e os Estados Unidos vem cá e vende a semente que, se a gente multiplicar a quantidade de um saco de tecnologia e conhecimento e a quantidade de toneladas de grão que a gente tem para fornecer. Então essa discrepância é interessante vocês terem essa visão com perspectiva de tomada de decisão futura, porque isso aqui vai diferenciar o grande profissional. E é interessante que, como a gente vai contratar um profissional no campo, que às vezes ele vê o óbvio. Então assim, você chega aqui para um agrônomo, né, que vocês vão ser futuramente agrônomos, ou empresário, ou produtor, chega e você quer para ele o quê? Você quer para ele assim, não, vai lá para mim, olha o que tem aqui naquela lavoura, vê o que está acontecendo. Isso é o óbvio, todo mundo vê. Agora, se você conseguir entrar nessa lavoura e antecipar, igual eu estou andando na lavoura, a gente antecipar a solução, você vai minimizar, talvez, a aplicação, produto. Esse é o grande profissional. Não é resolver problema. Resolver problema todo mundo resolve. Antecipar a solução, que é o grande desafio. E às vezes, muitas vezes, o profissional que está aqui tem que ter o quê? A capacidade de chegar um pouquinho além dos olhos. Que você chega, igual ele explicou, você chega aqui e vê uma planta, você não vê, não, está tudo igual. Não está tudo igual. Muitas vezes você tem capacidade de poder identificar vários outros tipos de problema, porque às vezes na hora de colher vai ter contaminação, nós vamos ter, na hora que beneficiar, nós vamos ter vários problemas internos lá para poder descarte. Nós temos problema de descarte, nós temos problema também o seguinte, que várias plantas, no momento da seleção, você tem um índice muito grande de perda. Então você imagina o que isso levar no final para o produtor, o que representa isso. Um outro ponto também que seria interessante colocar para vocês é a questão específica de semente de soja. E para você ter produção de semente, ele entra como diferencial. Hoje a produção de semente, nós estamos falando de produção de tecnologia, não estamos produzindo commodities. É muito diferente. O ganho financeiro é mais interessante. Você entende assim? Então assim, no modo geral, se o cara vai produzir semente, já tem no mínimo 1,3. Ele tem 30%. Você imagina o que é hoje você ter 30% de rentabilidade sobre um produto que você vai conduzir. É aquela que tem os custos. É um grande diferencial. Então, agora, especificamente, quando a gente está no projeto de melhoramento genético em parceria com a universidade, é que o meu caso, né, como empresário, penso que a gente tem que pensar em ter de ter tecnologia e conhecimento. Esse é o grande
pulo de uma grande nação para poder se tornar autossustentável e isso. Nós pegamos aqui, igual nós pegamos às vezes minérios, vendemos como commodities e importamos chips, importamos. É a grande diferença. Se a gente pensar em produzir, nós vamos produzir o quê? E hoje o que é interessante, no meu caso específico, a gente sempre o que tem que fazer? Terra é um grande bem que a gente tem. Se você olhar aqui especificamente dessa soja, no caso específico nosso, a gente sempre rotaciona. Como é que é o ciclo? A gente faz o seguinte, qual que é mais financeiramente para o produtor, qual que é? No caso específico da minha região, em função de altitude, em função de clima, em função de vários aspectos, a rotação é milho, feijão, soja, trigo. Porque, você sabe melhor do que eu, nós estamos fazendo uma leguminosa e uma gramínea, com questão de rotação de cultura e manejo de praga. Isso diminui expressivamente. Nós estamos falando hoje, só para vocês terem noção, da produção de soja lá, nós estamos fazendo a soja lá, nós estamos produzindo soja na média até convencional de 78, às vezes 70 sacos por hectare. Essa região é Barbacena? Região Barbacena, Mar de Deus. Nós estamos falando de trigo lá, que nós estamos fazendo hoje, eu estou colhendo trigo hoje, nós estamos falando de trigo no mínimo de 3.600 quilos. Isso é fantástico. Nós estamos, interessante para vocês definir, que a questão de trigo tem um aspecto muito específico, porque o trigo ou você deixa para consumo humano, e a maioria do trigo, hoje nós não produzimos em média, nós chegamos até a aumentar. Com os últimos dados, nós chegamos até a produzir 40% a 50% do trigo que a gente consome no Brasil. A maior parte do trigo nosso é importado da Argentina e uma parte da Rússia e alguns outros países do leste europeu. Então o que acontece? Hoje nós temos no trigo a grande oportunidade, né? Nós temos uma variedade que se adaptou ao clima de cerrado, que ele tem as características de produtividade boas para voltada para alguns para massa e alguns já estamos evoluindo para pão, que é o grande oportunidade de negócio, a questão de moinho. E especificamente do trigo, quando você vai produzir o trigo, são alguns aspectos específicos do trigo que você tem que estar atento. Por que a região nossa é uma região assim até privilegiada? É que nós temos às vezes clima definido. Isso é fantástico. Nós não temos assim, precisão, mas nós sabemos o período que chove e o período que não chove. Nós estamos em período de colheita agora que ontem até me estranhou um pouco, choveu 2 milímetros na região lá, 2, 3 milímetros. Mas isso é raro. Mas porque se chover no momento da colheita do trigo, nós vamos perder o quê? Vamos perder qualidade. Se não perder qualidade, ele cai de um valor de hoje, que nós estamos comercializando trigo em torno de R$ 860 a tonelada, não cair para R$ 400 a tonelada. Metade por cento. Só para vocês terem noção, hoje o produtor lá argentino, o produtor argentino, ele é remunerado dentro da Argentina por $150. Nós temos o produtor do Paraná e do Rio Grande do Sul em torno de $180. E hoje nós estamos remunerando 830, nós fazendo um cálculo, nós estamos falando de $240. Por que é a diferença? Porque nós temos um trigo aqui chamado melhorador. Por quê? Nós estamos falando do trigo aí, o normal de um trigo, pelas condições mínimas do moinho, é 78% de pH. Nós colhemos um trigo hoje de 85, 86, até 87% de pH. Nós estamos de Faranamber, o quê? O mínimo é 250, nós colhendo trigo na média de quê? 390, 380 de Faranamber. Então o que eles fazem? Faz blend. Eles pegam um trigo de uma qualidade inferior, pegam um trigo menor e misturam. Por que essa negociação de trigo hoje foi vantajosa para o produtor? Porque hoje a remuneração do produtor por hectare, e a gente está falando em alguns produtores, nós estamos falando uma média de R$2.000 e pouco, R$2.500, R$2.300 de custo por hectare do custo do trigo especificamente. Entendeu? Então o que acontece? No nosso caso, na nossa região, nós temos uma coisa muito interessante que chama-se hortaliça. A maioria dos nossos produtores, a maior parte do produtor, eles tiram cenoura, beterraba, principalmente essas hortaliças de raízes, e planta trigo. Para manejo e cobertura da terra, para o produtor, se o trigo remunerar, pagar os custos para ele, o que vai ter retorno na hortaliça para ele é satisfatório.
E quando a gente trata de pequenas áreas, no nosso caso, onde temos grande extensão de área na nossa região, é o que nós temos que ter, a caminhar para um produto de valor agregado. E produto de valor agregado nós vamos ter o quê? Produtos talvez uma perspectiva de produzir o quê? Semente. Produzir o quê? Tecnologia. Produzir o quê? Conhecimento. Tem um desafio imenso pela frente? Temos, imenso pela frente. Tá? Temos uma perspectiva, o trabalho da universidade, diga de passagem, nesses últimos anos, é algo fantástico. Fantástico, né? Nós estamos falando aí de melhoramento genético em termos de proteína, algo que nós estamos nas sojas convencionais totalmente o contrário. Eu vou dar um pitacozinho, o Newton vai, mas nesses últimos anos, o que acontece é o seguinte: a soja, ela em detrimento na questão da produtividade, porque o produtor queria o quê? Eu quero remunerar, quer plantar, quer ganhar dinheiro e tal. E automaticamente não existe você focar em soja e o mundo capitalista e o mundo que realmente remunera dinheiro, ele pensa em quê? O que vocês acham em termos da soja? O que ele quer de origem da soja para poder remunerar ele? Qual que é o objetivo? É o quê? É melhor produtividade, mas o que ele quer extrair daquela soja para poder remunerar ele melhor? Chama-se o quê? Quando você extrai a soja, que você esmaga a soja, você tem dois produtos: óleo e farelo, que chama proteína. O mundo priorizou o quê? Óleo. Então, se você pensar hoje, todo mundo foca o quê? Óleo. A questão de biodiesel, a questão de consumo humano, tudo, para exportação e coisas desse tipo. Então, poucos priorizaram o quê? Proteína. Então, em detrimento desse melhoramento genético, o que focou? Você pode ver hoje os índices de óleo cada vez está aumentando, cada vez mais, e os índices de proteína menos. Porque não tem jeito de você falar o seguinte: não, eu vou aumentar óleo e aumentar proteína. Não tem. É aumento de proteína em detrimento de óleo. E o trabalho não que o trabalho da universidade, ela vai esquecer óleo, ela quer o óleo também. Mas o grande objetivo dela, um dos grandes objetivos, é o foco em proteína. E em detrimento disso, nós vamos ter uma quantidade de óleo, vamos. Igual para vocês terem noção, um óleo engomado, e a perspectiva de gente gerar hoje, como a gente está gerando e processando uma soja engordurada para a questão de nutrição animal, do composto da ração, é fantástico. Imagina você ter uma soja direcionada até futuramente para a questão de leitão, especificamente para leitão, para engorda de leitão. Um foco específico. Quando você foca, quando você destina, quando você canaliza, você consegue mais energia. Quando você fica disperso, é a mesma coisa de você. Se vocês tratarem o curso que vocês têm e levar aí, vocês vão sair um profissional. Agora, se você focar, se você se dedicar, se você se empenhar, você vai sair com um profissional com grande diferença. E o mercado, ele é seletivo. Ele não tem oportunidade para vocês falar o seguinte: não, eu acho que eu sei. Não, eu sei. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou apresentar? Como é que eu vou ter? Um profissional para trabalhar no mercado hoje, ele tem que ser diferenciado. Ele tem que solucionar problema, ele tem que antecipar a solução. Esse é o grande diferencial. Entendeu? Esse é o grande diferencial seletivo do mercado hoje, que ele é perverso, porque nós estamos vendo o seguinte: se você pensar hoje, o mundo ele é capitalista. Nós temos aí uma China chamada de capitalistas avessas, porque no fundo ela é uma capitalista. Só que internamente, para quê? Para poder manter o sistema de governo, ela quer o quê? Ele quer produção de quê? O que vocês acham? Por que a China não teve a questão da mudança de sistema de governo? É porque falta democracia, a pessoa... Não falta o quê? Não falta o quê? Comida. Por que você acha que a China importa a quantidade de produto do brasileiro? Porque eles têm que ter estoque. Você acha que nós temos hoje preço de commodities oscilando? Você acha que a China vai pegar o estoque de estratégico dela e vai colocar no mercado para poder ter o preço competitivo? Não vai. Porque ela quer produto que cada vez em reserva, porque a única coisa que desespera o ser humano é falta de comida. Entendeu? E quando você quer trabalhar com a perspectiva de poder trabalhar com perspectiva futuro, vocês têm que ter produto diferenciado. Não adianta. Como se diz,
O óbvio todo mundo vê, o diferencial são